Boa tarde a todos, quase boa noite. Gostaria de a gente começar com algumas orações. Pai eterno, são tantas as orações que são levantadas aos céus. O Senhor, ao longo dos séculos, tem vasculhado os corações, escutado o clamor que são levantados ao Senhor, Pai, dia e noite, sem cessar. O Senhor, que é rico em amor, misericórdia, o Senhor tem trabalhado no mundo a fim de se mostrar, Pai, em resposta às orações de todos aqueles que chegam a Ti. Nós pedimos para essas pessoas aqui que foram citadas, sabemos que não precisamos nem devemos persuadi-lo a realizar qualquer coisa, porque a vontade que deve ser feita é a vontade do Senhor. O Senhor ser um Deus de amor, sei que o Senhor ampara em toda e qualquer circunstância de vida que nós passamos. Todas essas pessoas que falamos, sei que o Senhor está amparando. E nós sabemos isso porque o próprio Jesus nos disse que o Senhor deixa o seu sol brilhar sobre justos e injustos. O que quer dizer que o Senhor ajuda qualquer pessoa, Pai. E podemos ter certeza que o Senhor está ajudando todas essas pessoas. Muito obrigado por isso. Pai, no dia de hoje que celebramos a Páscoa, eu quero expressar a minha gratidão ao Senhor pelo que isso representa, pelo marco que isso é na vida de um cristão. Eu peço que por meio das Escrituras a gente faça uma reflexão sóbria e profunda, que tudo isso nos gere imensa gratidão e satisfação pelo amor do Senhor por nós. Seja um dia de celebração para nós, e essa é a minha oração em nome de Jesus. Bom, hoje nós vamos falar sobre a Páscoa. A verdade é que precisaríamos de algumas semanas, alguns cultos, para a gente falar sobre toda a extensão desse assunto. Mas hoje eu vou pontuar um deles apenas, para que fique bem claro para nós o que isso de fato representa. Bom, se você seguir o conselho que o Marcos deu de você ler Êxodo, talvez isso para você hoje vai ficar mais evidente, algumas coisas que nós vamos falar, porque não vamos ler tantas coisas assim. Bom, mas afinal de contas, o que é a Páscoa? Talvez você possa se incomodar com o coelho da Páscoa, os ovos de Páscoa, os bacalhaus e talvez coisas do gênero. Mas enfim, o que de fato é a Páscoa para nós? Bom, quando a gente lê lá o livro de Êxodo, capítulo 11, 12, 13, e até alguns capítulos anteriormente falando, capítulo 3, 2, 3, o que nós vamos observar é que o povo israelita estava vivendo um momento terrível em suas vidas. Eles eram escravos no Egito. E a escravidão, cada dia que ia passando, ia ficando mais severa. Os feitores exigiam deles cada vez mais trabalho. Eles tinham que fazer cada vez mais tijolos. E quanto mais eles produziam, mais os feitores exigiam deles mais trabalho. Imagina o que era você com a sua família morando numa terra estrangeira e sendo escravizado.
Você saía cedo de casa, ia para um trabalho onde seu chefe te oprimia, te desrespeitava, te batia. E você tendo que se submeter àquilo, porque se você se rebelasse seria pior. Você poder olhar sua esposa sofrendo do mesmo jeito. Talvez a oportunidade que eles tinham de ver sua esposa sendo chicoteada, talvez próximo aos olhos deles. Ou então chegando em casa e vendo as marcas dos açoites na sua esposa. Talvez aquele dia que a mulher estava ali doente, tinha que ir trabalhar assim mesmo. Não era aceita essas desculpas. Você vê seus filhos crescendo sob o jugo da escravidão. Você vê eles chegando em casa desanimados, desiludidos da vida. E no outro dia tendo que ir de novo trabalhar. E você, o pai da família, não podendo fazer nada por isso. Esse povo estava tão esfolado pela escravidão, que em Êxodo capítulo 3, as escrituras dizem que o clamor deles chegaram ao céu. Deus ouviu que o sofrimento deles era terrível. E Deus escolhe Moisés, para esse plano de libertar o seu povo. E a verdade é que o faraó estava com o coração endurecido e não queria abrir mão do trabalho de seus escravos. E o que Deus faz? Deus começa a mandar pragas para aquela nação. Manda uma, manda duas, 3, 9, 10, 11, manda 12 pragas. Cada vez que ele manda uma praga, o faraó recua. Quando a praga cessa, ele volta de novo a oprimir o povo. E Moisés, sendo esse porta-voz, chegava, falava. Foi um tempo muito difícil para Israel. É difícil a gente pensar como... o que foi isso para eles, porque não vivemos uma cultura como essa, de ser escravo fisicamente e tudo mais. Num dado dia, quando Deus, após ter mandado a 11ª praga, Deus chega para Moisés e fala: Moisés, agora eu vou mandar um castigo à nação do Egito. E desta vez eles vão pôr vocês para fora. E essa praga era a morte dos primogênitos. E a morte ia visitar todas as casas no Egito. E aí Moisés chega, fala isso com o faraó. E o faraó não abre mão ainda assim. Moisés volta para o seu povo, chega para eles e diz o seguinte: esta noite, cada família deve escolher um cordeiro de 1 ano de idade, que seja macho, sem defeito, e vocês vão comê-lo. Vocês não comerão cru, nem cozido, mas vocês o comerão assado. E também não quebrarão nenhum dos seus ossos. Vocês pegarão o sangue desse cordeiro e vocês vão passar no alto das portas de suas casas. Vocês também vão comer pães sem fermento. Vocês vão comer ervas amargas. E estejam prontos, porque
Quando chegar o momento, vocês vão ter que sair correndo. Então fiquem de cinto na cintura, cajado na mão, estejam prontos para sair até o amanhecer. Se a família, se um cordeiro for grande demais para uma família, que divida com outra família, mas se vocês não derem conta de comer tudo, vocês devem queimar o que sobrou. Porque hoje o Senhor vai libertar o seu povo. Para e pensa comigo agora e tenta imaginar essa cena. Após Moisés ter falado isso para todo o povo, um pai de família chega na sua casa, já com todo o alimento preparado. Ele olha ali para suas mãos, extremamente grossas e calejadas, de colocar tijolos na fornalha, talvez até feridas por isso. E pensa: hoje o Senhor vai me libertar da escravidão. Ele olha para a família dele e pensa assim, ou até mesmo diz a eles: essa noite é uma noite solene. E começa a chorar. Pega ali o cordeiro, os pães sem fermento, as ervas amargas, vai fazendo o prato de cada um, como o Senhor havia ordenado. E aí ele pode olhar para o filho mais velho, talvez, e falar assim: meu filho, hoje os feitores te chicoteou, mas foi pela última vez que isso te aconteceu. Olha para a mulher, para os filhos, e diz a eles que aquela noite, depois de 430 anos de escravidão no Egito, era aquela noite. Eles seriam libertados daquela vida que ele e os antepassados de pelo menos 4 gerações estavam vivendo. E aí veio a noite, e a noite adentro. Num dado momento da noite houve-se um grito. A Escritura diz que meia-noite isso ia acontecer. Deus, o anjo da morte, ia passar, ia levar os primogênitos. E meia-noite houve-se um grito. Pensa no grito de uma mãe que está com seu filho morto nas mãos. E aí vem o pai e fala: todo mundo fique dentro de casa, ninguém saia. E aí houve o segundo grito, estridente no meio da noite, de angústia, de desespero. E mais outro, e uma coisa horrorosa acontecendo, e o pai dizendo: filhos, fiquem todo mundo aqui quietos, porque daqui a pouco vocês vão ver o que isso significa. E o silêncio, talvez naquela casa, era tamanho que talvez seria possível ouvir o bater das asas do anjo quando chegava ali na beira daquela porta e via o sangue e ia embora. Que momento único! E aquele homem estaria vendo com seus próprios olhos que Deus, que havia ouvido o clamor deles, estava ali diante dos olhos dele naquela noite, libertando-os da escravidão.
Uma coisa que foi falada também, está lá em Êxodo capítulo 12, que fazia parte da lei da Páscoa, era que um dia antes de ser comido o cordeiro, eles precisavam de vasculhar suas casas, para ver se tinha alguma levedura. E se houvesse, eles tinham que eliminar toda a levedura. Em Levítico, mostra lá as leis do mofo. E o mofo era utilizado também como fermento. E nessa cultura, a levedura, o mofo, o fermento, tinha um sentido de algo impuro, algo podre, algo pecaminoso. Então, um dia antes de comer o cordeiro, eles tinham que vasculhar suas casas para ver se encontrariam levedura. E o Senhor havia dito para eles eliminarem de suas casas toda a levedura. E esta seria a Páscoa do Senhor. E Deus ordenou ao povo que essa festa fosse comemorada perpetuamente. Diz também que o estrangeiro não poderia participar dessa festa, a menos que fosse circuncidado. Os escravos do povo deles poderiam participar, e eles, porque essa seria a Páscoa do Senhor. Abram comigo em 1 Coríntios capítulo 5. No versículos de 7 a 8. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. O que nós estamos vendo aqui é que se a Páscoa para os israelitas no Antigo Testamento significou a saída deles da escravidão do Egito, aqui Paulo está falando que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, que foi sacrificado. Uma outra tradução fala que Cristo é a nossa Páscoa. Que Cristo foi aquele que nos libertou de uma vida de escravidão do pecado, aonde vivíamos na fornalha de tijolos do pecado, aonde éramos escravizados por ele, onde não tínhamos paz por causa do pecado. E Cristo é a nossa Páscoa. É Ele quem nos libertou do Egito espiritual que vivíamos. E o dia da Páscoa era o dia para celebrar essa libertação. Abram comigo rapidamente em Êxodo, no capítulo 13. No verso 14. Que diz assim: no futuro
Quando seus filhos lhes perguntarem: o que isso significa? Digam-lhes: com mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão. Então, o dia da Páscoa, talvez o que a gente deveria fazer é você sentar com a sua família, com seus filhos. Quando vocês sentarem para comer cheio de alegria, você chegar para os seus filhos e dizer para eles: sabe por que eu e seu pai estamos tão felizes? Porque um dia nós fomos escravos do pecado. Nós servimos ao pecado tanto tempo da nossa vida, e isso não nos produziu nada de satisfatório. Nós fomos oprimidos pelos nossos pecados. Os nossos pecados nos maltrataram tanto. E Jesus nos libertou. E hoje nós estamos felizes. E é por isso que nós estamos aqui com vocês, comendo essa refeição maravilhosa. Só faz sentido celebrar a Páscoa quem foi liberto dos seus pecados. Por isso não se incomode com um ovo de Páscoa, com um coelho da Páscoa, com um chocolate. Não se incomode. Nós estamos imersos numa cultura que um dia vai compreender o que é a Páscoa. Não se sinta mal com seu filho envolvido com isso, porque isso faz parte do imaginário infantil. E para ele está super feliz comendo chocolate. Isso não faz mal. Mas se ele chega em casa e vê o quão radiantes são os seus pais, e entende o porquê que eles estão tão felizes no dia de hoje, que faz comida pulando, sorrindo, e serve a mesa girando, e o pai servindo, e passando a mão na cabeça do moleque, e o menino olha para o outro. Que incrível! E ao ouvir o relato de cada um de nós, um dia eles vão falar: eu não quero ir para o Egito, sofrer como meu pai sofreu. Eu não quero ser oprimido pelo pecado como ele foi oprimido. Eu quero ser feliz como ele é. Eu quero também ter um cordeiro que me liberte dos meus pecados. Eu não quero viver a ilusão do Egito. Por mais que o povo israelita sentiu saudade dos alhos, da cebola, da carne, mas nunca mais eles se puseram no jugo de escravidão, porque o Senhor havia os libertado. Essa é a Páscoa, porque Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Amém. Talvez a gente poderia entender o que diz em Lucas capítulo 22, e vamos nos preparar para a Santa Ceia. No versículo 15, quando Jesus diz a seus discípulos, e lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes de sofrer. Jesus estava ansioso para comer aquela Páscoa, porque aquela ali era a última, porque agora ele iria trazer uma liberdade espiritual para o seu povo. Hoje, na celebração da Páscoa, é um dia para você pensar naquela noite em que você foi libertado dos seus pecados. Você lembrar da época que você viveu na terra do Egito espiritual, que o seu clamor chegou até Deus, porque você já não suportava mais o tipo de vida que você estava vivendo.
E Deus golpeou o seu coração com a sua palavra. E aquele dia você encontrou a liberdade. E lembra a alegria que foi quando você estava indo lá para as águas do batismo. E que você entrou e você saiu. Algo extraordinário aconteceu. A sua alegria. Começou tudo de novo. Eu fui perdoado. A liberdade para minha alma, para o meu espírito. E aquele foi um dia radiante. Porque foi o dia que você foi libertado dos seus pecados. Amém. A Páscoa deve ser comemorada dessa maneira. Celebrar. Eles comiam ervas amargas para eles lembrarem como foi amargo a escravidão no Egito. Foi amargo ser escravizado pelo pecado, ser oprimido por ele. De forma, se você não é um cristão, as boas novas de hoje é que Cristo é o Cordeiro Pascal. E a mesma confiança que aquele lá, pai de família, teve no sangue que estava lá nas suas portas, que ia protegê-los. O sangue de Jesus nos dá a mesma segurança de que a morte não nos visitará. Amém. Porque Jesus, o Cordeiro de Deus, é a nossa Páscoa. E você pode fazer parte dessa Páscoa. Se você quiser sair do Egito espiritual, quiser sair da escravidão do pecado, para que esse sangue também possa te purificar. Talvez deveríamos sim pensar com mais cuidado, para que talvez a partir dos próximos anos a nossa Páscoa seja uma Páscoa viva, incomparável com essa Páscoa que vivemos nesse mundo, superficial, mercadológica, onde as pessoas chegam e desejam Feliz Páscoa, que não quer dizer nada. Mas para os nossos filhos que vão crescer nos ouvindo, eles vão chegar ao ponto de dizer: eu não quero ir para o Egito, eu quero seguir o caminho do meu pai e viver como ele viveu. Num dado momento das Escrituras, Jesus chega para os discípulos e fala: olha, eu sei que vocês estão tristes, porque eu disse que eu estou indo, mas o mundo se alegrará por causa disso. Que coisa maravilhosa nos aconteceu. O que os filmes mostram do Êxodo, né, da saída do povo do Egito, é uma coisa muito fraca. Mostra lá o faraó deixando o povo sair, Moisés faz um discurso lá, o povo sai lá andando. O que eu imagino que quando o nego viu lá os portões abertos, o nego saiu correndo, caindo, afundando na areia, gritando, chorando, ficando coisa para trás. Estou livre. Nunca mais vou ser escravo. Que assim seja para nós, irmãos. Celebrar com alegria o dia da nossa liberdade do pecado. E agora, na hora
ceia da Páscoa, nós vamos orar. Senhor Deus, que dia magnífico o Senhor reservou para nós. Aquele dia, aquela noite, em que a Tua palavra perpassou pelos nossos corações e nos proveu a liberdade. Nós saímos dali radiantes. Nós não conseguimos compreender a extensão, a grandeza do que estava nos acontecendo. Mas estávamos imensamente radiantes. Alguns de nós aqui, Senhor, adulterávamos. Estávamos destruindo as nossas famílias. Outros, na ilusão de encontrar um companheiro, eram abusadas sexualmente. Outros aqui abandonaram famílias. Outros se entregaram aos vícios desse mundo. Outros não tinham nem mais paz para dormir, nem acordar. Outros não tinham razão de viver. Estávamos tão condicionados a viver uma vida horrível, que já estávamos chorando, já estávamos entrando em desespero, porque parecia que o Senhor não nos ouvia, não se preocupava conosco, nós não o achávamos. Até o dia que o Senhor fez raiar a Tua palavra, o Senhor nos deu de entendê-la, e o Senhor nos lavou, Deus, dos nossos pecados, das nossas culpas. E assim como o Senhor pôs uma vela nas mãos dos israelitas para investigarem a levedura em suas casas, o Senhor também deseja que cada um de nós abandone o fermento velho do pecado e vasculhe cada parte da nossa casa, que é o nosso corpo, e retire todos os resquícios e vestígios da maldade que ainda resta em nós, para que a gente celebre a Páscoa com fermento novo. Pai, muito obrigado por tão gloriosa libertação que o Senhor nos proporcionou. E que o Senhor dê àqueles que ainda não a receberam a oportunidade de acordar como o Senhor nos deu, Pai. Em nome de Jesus, o nosso Cordeiro Pascal, que agradecemos. Amém.